turma. Bom dia a todos e a todas. Aqui quem fala é o professor Vicente Breno. Nessa videoaula de hoje a gente vai fazer a correção da atividade de revisão. A atividade essa que foi aplicada na terça-feira passada. Então eu já peço que vocês peguem um caderno e localizem essa atividade. Pessoal, a primeira questão da atividade, ela dizia o seguinte: observe a imagem abaixo. A imagem é essa daqui que vocês podem observar. Continuando, temos a pergunta da questão. As partes sombreadas na imagem acima representam que fração do todo? Então, simplesmente, essa questão quer saber essas partes sombreadas aqui pintadas no caso de cinza. Elas representam que fração do todo? Do todo dessa imagem aqui, tá certo? Como bem enfatiza, da imagem acima. Então, a questão simplesmente quer saber qual é a fração que representa esse desenho em relação à parte pintada aqui de cinza, tá bom? Então, a gente vai definir como? Primeiro, para a gente definir, pessoal, eu gosto sempre de dizer para vocês, definam primeiro o nosso denominador. Definam primeiro o nosso denominador, a parte de baixo da fração, porque eu acho mais simples, né? É até uma dica. E aí o nosso denominador vai ser a quantidade de partes em que a figura ela foi dividida, tá bom? Independente se a parte está pintada ou não, a gente vai contar aqui e ver quantas partes a figura foi dividida. Então vamos lá. Uma parte, duas, três, quatro, cinco, seis. Então a figura aqui ela foi dividida em 6 partes, assim sendo o nosso denominador vai ser 6, como vocês já podem observar aqui. E quem será o nosso numerador? O número que vai ficar acima do tracinho vai ser a quantidade de partes em que a figura, digamos assim, está pintada, né? A quantidade de partes que estão pintadas aqui nessa figura. No caso, estão pintadas aqui, ó, uma, duas partes, então o nosso numerador será 2. Assim sendo, a fração 2/6 é a fração que representa esta figura. Observando aqui, a gente vai ter a alternativa A como alternativa correta. Era apenas isso nessa primeira questão, tá bom? Façam uma correção caso você tenha errado e vamos à próxima. Pessoal, continuando nossa correção, vamos corrigir agora as questões de número 2 e a questão também de número 3. Então vamos lá iniciando aqui na ordem, questão de número 2. Transforme os números mistos abaixo em frações. Então simplesmente essa questão quer que a gente transforme esses números mistos, essas frações mistas aqui, em frações, tá bom? Então vamos lá fazer essa transformação. Como é que a gente vai fazer para transformar um número misto, como este daqui, numa fração? A gente vai ter que multiplicar a parte inteira, no caso 3, pelo denominador, que no caso aqui é 2, e o resultado dessa multiplicação a gente soma com o numerador. Vamos fazer esse processo aqui para vocês visualizarem bem. Então vamos multiplicar aqui, ó, 3 vezes 2. Então vou colocar já aqui em cima, ó, 3 vezes 2, 3 vezes 2. E aí a gente já resolve, ó, 3 vezes 2 vai ser igual a 6. E aí a gente soma aqui mais o nosso numerador, que no caso é 1. Então vamos somar aqui mais 1, tá certo? Então 6 mais 1 vai ser igual a 7. Então o nosso numerador aqui, a gente já sabe que vai ser 7. Já podemos até passar o tracinho. Tá bom? Professor, e quem vai ser o denominador? O denominador vai ser esse denominador dessa fração aqui que a gente já tem, no caso 2. Então, a fração que representa esse número misto é a fração 7/2, 7 sobre 2. A gente vai fazer o mesmo processo aqui para a outra fração que está do lado, tá bom? Essa outra fração aqui a gente vai fazer o mesmo processo. Então, vamos lá. Iniciando aqui multiplicando, ó, 3 vezes 9. Vamos multiplicar aqui 3 vezes 9, já colocamos aqui 3 vezes 9 e já podemos resolver. 3 vezes 9 vai ser igual a 27. Colocamos 27 aqui. Perfeito. Agora a gente vai e soma com o numerador, que no caso aqui é 7. Então vamos somar aqui mais 7. Como resultado, a gente vai ter aqui 27 mais 7, que é igual a 34. 34. Sobre quem? Sobre o nosso denominador, que a gente já tem aqui e já visualiza que é 9. Então, a fração que representa esse número misto é 34 nonos, 34 sobre 9. Essa daqui é a correção da segunda questão. Caso vocês tenham errado, corrijam. E vamos à terceira questão. Questão 03. 4 alunos estão lendo um livro que a professora de português solicitou. Carlos leu 2/4, Adriana leu 3/4, Paulo 3/8 e Joana 6/8. Olha a pergunta. Quais alunos leram
a mesma quantidade de páginas até o momento? Quais alunos leram a mesma quantidade de páginas até o momento? Perceba que a quantidade de páginas que cada um leu está aqui no formato de fração. Se está no formato de fração e eu quero saber qual o valor que representa cada uma dessas frações, para saber qual dos alunos, né, leram as mesmas quantidade de páginas, basta simplesmente a gente representar, encontrar os valores decimais de cada uma dessas frações, tá bom? Essa é uma maneira da gente encontrar quais alunos leram a mesma quantidade de páginas até o momento, tá bom? Então eu vou fazer o exemplo aqui para vocês, encontrando aqui a fração, ou melhor, o número decimal que representa a fração 2/4. Como é que a gente faz para, digamos assim, transformar uma fração em um número decimal? A gente pega a fração e divide ela. Pega o numerador e divide pelo denominador e encontramos um número decimal, como a gente vai fazer aqui agora. Ó. 2/4, a gente vai pegar o 2 e dividir para 4. Tá bom? 2 dividido para 4. 2 eu não posso dividir por 4, porque 2 tem menor valor se comparado a 4. A gente acrescenta um zero aqui no dividendo, outro zero e uma vírgula no quociente. Então aqui agora a gente tem 20, ó. 20 dividido por 4 vai ser igual a 5, pois 5 vezes 4 é igual exatamente a 20, tá bom? Sobre, aqui a gente tem 20 menos 20, podemos só dar até a ordem, ó. 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0. Então aqui a gente encontrou 0,5. Então Carlos leu aqui 0,5, tá bom? Carlos leu, vocês já podem visualizar aqui, ó. Carlos leu 0,5, o valor que a gente encontrou aqui no quociente. Então vocês iriam fazer esse processo também aqui para Adriana, 3/4, Paulo, 3/8 e Joana, 6/8. Como eu estou sem espaço aqui, o processo é o mesmo, e pensando em adiantar aqui a nossa videoaula, eu já trouxe os resultados para vocês. 3/4, que foi a Adriana, leu 0,75, Paulo, 3/8, leu 0,375 e Joana, 6/8, leu 0,75. Assim sendo, quais deles aqui leram a mesma quantidade de páginas desse livro até o momento? A gente pode observar aqui que Adriana, 3/4, igual a 0,75 e Joana, 6/8, igual a 0,75, eles leram a mesma quantidade de páginas, né? Porque os valores dessas frações são os mesmos. Então, quais alunos leram a mesma quantidade de páginas até o momento? Foram os alunos Adriana e Joana. Somente isso, tá bom, pessoal? Assim sendo, ó, 3/4 e 6/8 são consideradas frações equivalentes, tá bom? Pois representam o mesmo valor e estão grafadas de formas diferentes. Pessoal, é isso. Finalizamos aqui a nossa correção. Espero que vocês tenham conseguido também entender como é que se responde cada uma dessas questões, tá bom? No mais, desejo boa sorte na atividade avaliativa de vocês logo mais. E qualquer dúvida eu estou disponível lá no meu privado no WhatsApp. Valeu, turma. Tchau e até a próxima.